Este programa contém reencenações de teor sexual e pode ser inadequado para alguns espectadores. Essa é a história real de um fazendeiro do Iowa e de sua bela e jovem esposa. Ele estava completamente apaixonado por ela. E do tórrido triângulo amoroso que os separou. Era muito explosivo. É uma história de obsessão. Eles eram quase viciados um no outro. Paranoia. Ele vivia atrás dela. Se ela não atendia o telefone, ele ia até ela. E traição definitiva. Eu já ouvi várias ligações para a polícia. Mas nunca ouvi ninguém morrendo no telefone. Cuidado. A paixão extrema pode levar a consequências chocantes. Amor assassino. Luxúria trágica. O condado de Boone, em Iowa, é o cartão postal do coração dos Estados Unidos, com seus vastos campos abertos e belas casas de fazenda. O condado de Boone é uma comunidade a cerca de 80 quilômetros ao norte da cidade de Des Moines. Trata-se de uma comunidade agrícola. É uma comunidade rural. Tem muito milho, tem muita soja. Também é uma comunidade de valores tradicionais, onde os vizinhos cuidam uns dos outros. É o tipo de lugar em que todo mundo se conhece. E os boatos se espalham mais rápido do que numa cidade grande. Shane Hill viveu no condado de Boone por toda a vida. E é um morador típico. O Shane era um cara grande, era forte por causa do trabalho. Era o típico rapaz de fazenda. Ele era muito generoso e era assim com todo mundo. O Shane adorava sair para pescar, caçar. Às vezes o Shane saía do trabalho só para conseguir fazer esse tipo de coisa. Estamos em 2005 e Shane está casado com o amor de sua vida, Jessica, há 3 anos. Aos 28, o rapaz bonito e robusto é 5 anos mais velho que sua esposa. Ela ainda estava no ensino médio quando eles se conheceram. Acho que ele teria se casado com ela no dia em que se conheceram. Ele era loucamente apaixonado por ela e ela se dava muito bem com ele. O charme da exuberante garota de 23 anos é irresistível. A Jessica era jovem e atraente, tinha a vida inteira pela frente. Ela era uma loira muito bonita e atlética. Ela gostava de fazer coisas ao ar livre e tinha o físico perfeito para isso. Mas sua beleza esconde um passado turbulento. A Jessica teve uma infância muito difícil. Ela entrava e saía de lares adotivos enquanto namorava o Shane. Ela sempre fugia de casa para ir vê-lo. A Jessica sempre foi muito carente de atenção. Acho que isso deve ter a ver com a relação distante que ela tinha com a família dela. Shane proporciona o amor e a afeição que ela nunca teve quando era criança. Ela deve ter sentido que ganhou na loteria do amor. Ela finalmente sentiu que tinha conquistado tudo o que queria. Mas as coisas estão prestes a ficar bem mais complicadas para este jovem casal apaixonado. Nos últimos 4 anos, Jessica, Shane e seus 2 filhos dividiram um pequeno trailer no terreno dos pais dele com o melhor amigo de Shane, Daniel Blair. Eles moravam juntos bem antes de Jessica entrar em cena e Shane e Daniel são inseparáveis há anos. O Daniel era mais baixo, era atarracado. Ele tinha um jeito assim mais bruto. O Daniel era muito parecido com o Shane e acho que é por isso que se davam tão bem. Eram mais do que irmãos. Parecia que eles estavam juntos desde que nasceram. Assim como Jessica, Daniel também teve uma infância sofrida, até ser resgatado por Shane e sua família. O Daniel teve uma infância difícil. Ele pulava de um lar adotivo para o outro. Quando ele e o Shane se conheceram, ele ficou sob a nossa proteção e cuidamos dele. No Natal,
O Daniel tinha presentes embaixo da árvore, assim como todos da família. À primeira vista, seu relacionamento próximo não foi abalado quando Shane se casou com Jessica. Mas, no fundo, Daniel sente ciúme do que Jessica representa na vida de Shane. Acho que o Daniel viu o Shane seguir em frente. Ele tinha esposa, filhos, e não devia ter tanto tempo para passar com o Daniel como tinha no passado. E o Daniel se ressentiu um pouco. E Shane não consegue imaginar a vida sem seu melhor amigo e sua esposa. Parte da identidade do Shane era ser o provedor e o ponto de união entre eles. E ele jamais diria ao Daniel que ele não podia morar com ele e sua esposa. Mas alguém neste trio logo vai chegar à conclusão de que 3 é demais. No começo de 2005, com 2 filhos pequenos para alimentar e Jessica sem trabalhar, Shane percebe que a renda modesta da fazenda já não é suficiente e ele é obrigado a procurar um novo emprego. Vai ser difícil quando você não estiver aqui. Eu sei. São só alguns dias. Tá bom? Logo eu volto. Ele sabia que já estava na hora de arranjar outro trabalho e ganhar mais dinheiro e começou a dirigir um caminhão. Jessica começa a temer as longas ausências de Shane. O Shane estava ganhando mais dinheiro dirigindo o caminhão, mas passava menos tempo em casa. Eu te amo. Também te amo. Ele ficava fora de 1 a 2 semanas seguidas. E acho que isso começou a causar alguns problemas. As semanas se transformam em meses. E Jessica se sente cada vez mais isolada em casa sem Shane. Ela era muito nova, ficava em casa cuidando das crianças. Era uma situação estressante porque eles não tinham dinheiro e moravam num trailer. Isso seria difícil para qualquer um, especialmente para uma mãe tão jovem. Acho que ela precisava da companhia constante do Shane. Até agora, as circunstâncias obrigaram Jessica e Daniel a viver sob o mesmo teto. Mas com as frequentes ausências de Shane, seu relacionamento está prestes a entrar em uma nova fase. Oi, o que aconteceu? Oi. O que foi? Quando o Shane viajava, o Daniel assumia o papel de pai e também ajudava na casa. Para com isso. Vai sentar. A Jessica precisava de alguém para preencher aquele tempo e dar a atenção de que ela precisava. O Daniel se encaixava nesse papel. O Daniel não trabalhava e ele tinha tempo para dar atenção para ela 24 horas por dia. Ele acabou entrando na vida da Jessica. Vai ficar tudo bem, tá? Ele podia aparecer e ser um herói. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Olha, você tem que relaxar, calma. Mas como estão cada vez mais íntimos na ausência de Shane, os dois não percebem que estão entrando em um território perigoso. Na primavera, depois de passarem meses sozinhos, a conversa se torna especialmente íntima. Ela começou a falar com o Daniel sobre as dificuldades e problemas que ela tinha. E não só para criar a família, mas porque o Shane viajava o tempo todo. O Daniel se tornou um confidente, ele virou um ombro amigo. O Daniel viu isso como uma oportunidade de se mostrar como um cara legal. Em um momento de fraqueza, sua conexão emocional se transforma em um desejo intenso. Apesar da culpa que Daniel ou Jessica sentem por estar traindo Shane, eles se entregam ao impulso que tem reprimido há semanas. O Daniel e a Jessica não conseguiam mais esconder o que eles sentiam um pelo outro. E eles acabaram passando dos limites. E era incrivelmente excitante, porque eles reprimiram esses sentimentos durante tanto tempo. Eles tentaram esconder, mas agora eles tinham a chance de expressar seus sentimentos. O Shane não estava e ela teve o contato íntimo que tanto precisava. Era o cúmulo da traição. Nas semanas seguintes, Jessica e Daniel aproveitam cada momento juntos. Mas quando o marido inocente volta para casa,
Os novos amantes fazem de tudo para esconder o caso. Deve ter sido bem esquisito para Jessica e para o Daniel fingirem que eram só amigos. E aí, já tá pronto? Eu não acho que o Shane percebeu o vínculo que a Jessica e o Daniel tinham formado. Sempre que ele voltava para casa de uma viagem, o Daniel e a Jessica tinham que esconder o que eles sentiam e fingir que eram só amigos. Dá para pegar o pão aí? Daniel acha quase impossível lidar com essa situação. O Daniel chegou a um ponto no relacionamento em que ele queria estar com a Jessica o tempo todo. Mas é claro que o Shane era um obstáculo. O Shane ainda achava que ele era seu melhor amigo. Ele não sabia o que acontecia quando ele não estava. Nos próximos meses, apesar dos riscos, Jessica e Daniel continuam a brincar com fogo. Era muito explosivo. Não era só o sexo. Eles sentiam que eram quase viciados um no outro. Esse tipo de situação não pode ser mantida em segredo. E de um jeito bizarro, eles até gostavam da ideia de serem pegos, porque isso aumentava a excitação. Mas a excitação que tanto desejam vai colocá-los em um rumo perigoso. E os dois logo vão descobrir que sua escandalosa história de amor terá um final mortal. Na comunidade rural do condado de Boone, Iowa, a esposa de Shane, Jessica, está vivendo um caso tórrido com Daniel, enquanto seu marido está viajando. Mas Daniel não só mora com eles, como também é o melhor amigo de Shane. Em uma tarde de primavera de 2005, os amantes estão distraídos nos braços um do outro, quando são subitamente interrompidos. O meu irmão voltou do trabalho sem avisar e pegou o Daniel e a Jessica na cama. Uma coisa é descobrir um caso. Mas uma outra bem diferente é você ver o seu melhor amigo com a sua esposa. Isso é tão traumático, é quase inimaginável. Eu acho que ele jamais tinha imaginado que o Daniel faria isso com ele. Eu sei que ele jamais esperava isso da esposa dele. Mas quando se dá conta da dura realidade, Shane explode em fúria. Você era meu melhor amigo! Ele ficou furioso. Ele pegou uma TV e jogou nele. Shane, por favor, calma! Você ficou maluco? Eu acho que naquele momento a Jessica temia pela própria segurança. Ela faz o possível para acalmar seu marido. A Jessica conseguiu acalmar o Shane o suficiente para fazer o Daniel pegar as suas coisas e sair do trailer. Depois ela fez o mesmo e os dois foram embora. Nos próximos dias, Jessica consegue uma medida cautelar contra Shane e leva as crianças para morar com Daniel em uma cidade próxima. Acho que a época em que o Daniel e a Jessica passaram a morar juntos foi uma nova lua de mel para ela. Ela tinha saído do trailer atrás da casa dos sogros e tinha um novo namorado. Mas Daniel ainda está consumido pela culpa de ter traído o homem que foi como um irmão para ele. Só que nada é mais importante do que ter Jessica ao seu lado. O Daniel e a Jessica formaram um vínculo. Eles dependiam emocionalmente um do outro. Eles se tornaram praticamente uma família. Além disso, roubar Jessica de Shane alimenta o frágil ego de Daniel. Para o Daniel, foi uma vitória muito empolgante. Ele conseguiu a garota que amava. Agora, morando sozinho no trailer, Shane está emocionalmente arrasado. O meu irmão, naquela hora, tinha perdido o melhor amigo, a esposa linda que ele amava, os filhos e o lar.
que ele tinha passado anos construindo. Mas quando ele pensa nas mentiras e na traição, um desejo supera todos os outros. Vingança. Depois que a traição do Daniel e da Jessica foi descoberta, houve muita tensão. A situação enfureceu o Shane a tal ponto que ele chegou a ameaçar fisicamente os dois. Ele chegou a falar para o irmão dele que queria matar os dois. Enquanto Shane fervilha de raiva, sua esposa infiel lentamente começa a perceber que o novo romance não é tão gratificante como ela esperava. Daniel está longe de ser ambicioso como seu marido trabalhador. Acho que quando ela percebeu como seria a vida com o Daniel, a Jessica começou a questionar sua decisão. Ela já não tinha um marido que a sustentava enquanto ela ficava em casa. Ela não tinha mais a estabilidade que ela tinha buscado durante tanto tempo. Depois de alguns meses com Daniel, Jessica decide procurar Shane e implora seu perdão. Oi. Se afastar de Shane foi bem mais difícil do que ela imaginava. Foi um erro. Mas o marido abandonado não está pronto para recebê-la de braços abertos. E logo estabelece uma regra. Shane, eu sinto muito. Eu sei que sente. O Shane disse para Jessica em poucas palavras: Ei, isso nunca mais vai acontecer. Você nunca mais vai levar os meus filhos. Quando Jessica concorda com suas condições, Shane decide dar uma segunda chance ao casamento. Apesar de tudo que aconteceu, de toda a decepção e mágoa, o meu irmão queria a família de volta. Entre os campos cultivados do condado de Boone, Jessica e Shane Hill tentam salvar seu casamento depois que Shane flagrou sua esposa na cama com seu melhor amigo, Daniel. Mas Shane ainda vive atormentado pelo medo de que Jessica o traia novamente. Pouco depois de o casal reatar, Shane se muda com Jessica e as crianças para outro estado, onde consegue um emprego temporário em um oleoduto. Eles começaram uma vida nova. O Shane foi para o Kansas para afastar a Jessica do Daniel de uma vez. Ele queria começar de novo, queria criar condições para deixar a Jessica feliz. Enquanto estavam lá, não pareciam ter nenhum problema, estavam felizes. Mas esses dias felizes não vão durar muito. Alguns meses depois, o trabalho de Shane termina e a família é obrigada a voltar para o trailer em Iowa. De repente, Shane, que já havia sido rejeitado, começa a ser dominado pela paranoia. Deve ter sido difícil voltar para Iowa. Ele deve ter ficado mais preocupado com o que poderia acontecer. Ele passou a ser mais controlador do que era no passado. Aparecia de repente no trailer para ver se ela estava lá ou se estava onde disse que estava. Por que não atendeu o telefone? O Shane não tinha mais confiança nela. Tá rolando alguma coisa entre vocês? Ele vivia atrás dela. Se ela não atendia o telefone, ele ia até ela. Ele controlava cada passo dela. Aquilo estava se tornando uma obsessão incontrolável. Quando eu te ligar, atenda, tá bom? Ele consegue um emprego nas proximidades para vigiar sua esposa de perto. O Shane conseguiu um emprego numa fazenda de ovelhas, não muito longe de casa. Ele podia trabalhar quantas horas quisesse e isso lhe dava muita flexibilidade para ficar mais tempo com a família. Enquanto Jessica se esforça para recuperar a confiança do marido, ela tenta manter seu ex-amante afastado. A Jessica tinha avisado o Daniel para ficar longe da casa deles. A Jessica achava que se o Daniel aparecesse ou se houvesse qualquer tipo de contato entre os dois, o Shane poderia agredir o Daniel e, é claro, machucá-lo. Mas nem nisso consegue separar o casal apaixonado. Em algum momento, no final de 2006, o Daniel e a Jessica voltaram a conversar e retomaram a amizade.
e começaram a se comunicar por mensagens de texto e telefonemas. Durante vários meses, desde que Shane descobriu seu romance secreto, Jessica e Daniel conseguiram se evitar. Mas quando voltam a ter contato, eles descobrem que a atração mútua é irresistível. Eu acho que isso era o que Daniel sempre quis. E a Jessica devia estar entediada com aquela vida e, mais uma vez, cuidando da sua família, dos filhos, confinada naquele trailer. E ela procurou o Daniel porque ele dava atenção para ela. Mas esse reencontro só pode trazer problemas. Jessica sabe muito bem como seu marido se tornou paranoico. Apesar dos riscos, os dois continuam a se falar, gerando uma combinação explosiva de ciúme, traição e luxúria. O Daniel sempre soube que era loucamente apaixonado pela Jessica. E ele faria qualquer coisa para ficar com ela de novo. Ele estava disposto a arriscar tudo para ter a mulher que amava. Mas o conselho de Jessica não impede Daniel de tentar falar com Shane. Nas últimas semanas, Daniel liga várias vezes para Shane na esperança de reatar a amizade. Ele é atormentado pela culpa de trair seu melhor amigo. O Daniel queria o perdão do Shane, mas ele nunca estava disposto a isso. É claro que o Shane guardava muita mágoa do Daniel. Como Shane rejeita suas tentativas de reconciliação, Daniel vai morar com um novo colega, Aaron Moss. O Aaron era um cara forte, um típico rapaz de Iowa. O Aaron também teve uma infância sofrida. Ele tinha sido criado em lares adotivos. Nunca teve uma estrutura estável. Ele tinha um jeito reservado, era calado, mas sempre defendia o Daniel em tudo o que faziam. Por enquanto está tudo calmo. Jessica e Shane tentam reconstruir seu casamento, enquanto Daniel foi morar com um novo amigo, Aaron. Mas sob as aparências, todos tentam conter a raiva e o desejo. E se essas emoções forem liberadas, podem ter trágicas consequências. No feriado do Memorial Day de 2007, uma ligação desesperada chega ao serviço de emergência do condado de Boone. 911, what is the emergency? O escritório do xerife do condado de Boone recebeu uma ligação de um homem dizendo que tinha sido baleado. Ele achava que um tiro ricocheteou e o atingiu. I shot myself. I don't know, the gun just went off. Ele estava sentindo muita dor. Dava para sentir o desespero na voz dele. Oh, I can't move. O homem conta ao atendente que a arma estava no coldre e que ela teria disparado enquanto ele a estava guardando. Ele também disse que não conseguia sentir as pernas. De repente, a ligação cai. Depois daquela ligação, o homem acabou telefonando para um amigo próximo. Nessa hora, ele pediu para o amigo avisar sua família para que eles chamassem alguém que fosse socorrê-lo na fazenda. O Shane ligou mais uma vez para a emergência. Oh, my God. A voz dele estava mais desesperada, dava para ver que ele sentia dor. De repente, ouve-se um estampido ao fundo. Dá para ouvir um barulho alto na gravação. Era evidente, diante da reação na voz dele, que ele tinha levado outro tiro. E depois ele ficou em silêncio. É uma ligação horrível de se ouvir. Você ouve os últimos suspiros dele, é de cortar o coração. Eu já ouvi muitas ligações para a emergência, mas nunca ouvi ninguém morrendo ao telefone. A polícia chega apenas 11 minutos depois da primeira ligação para a emergência. Um dos policiais encontrou o Shane caído de costas com uma arma do lado direito e um celular jogado perto do corpo. As autoridades isolam o local e começam a investigar a cena do crime. Eles encontraram uma pistola calibre 45,
que tinha sido disparada recentemente. Também havia uma cápsula vazia que teria saído da arma caída perto dele, confirmando que ela tinha sido disparada um pouco antes da morte dele. Segundo nos informaram, nada parecia fora de ordem. Parecia ter sido um acidente, apenas uma morte acidental. Tinha muitas coisas que podiam ter feito a bala ricochetear. Naquele momento, não havia nada na cena que me levasse a acreditar em outra coisa além de uma morte acidental. Mas quando os investigadores olham o corpo de Shane mais de perto, ficam surpresos com o que descobrem. Então eles viraram a vítima e viram um ferimento de bala nas costas, perto da coluna, que era um lugar muito estranho para alguém atirar acidentalmente em si mesmo. Se ele tivesse sacado a arma do coldre, que acredito que ele fez, então teria atirado na perna. Ainda mais intrigante é um segundo ferimento à bala no ombro de Shane. Não era incomum que alguém atirasse em si mesmo, mas fazer isso 2 vezes em um curto período de tempo, considerando que o Shane conhecia armas de fogo, isso era muito estranho. Dois dias depois de sua morte, os detetives têm a dolorosa tarefa de apresentar as ligações para a emergência para sua família antes de divulgá-las para a imprensa. Queríamos que a família as ouvisse antes. A esposa de Shane, Jessica, e sua mãe, Patty, são trazidas para ouvir as ligações. 911 emergency. Acho que eu ouvi só os 2 primeiros segundos e tive que sair. Eu não aguentei. Dava para ouvir ele morrer. Ele estava morrendo, sabe? E eu não ia ficar sentada lá para ouvir isso. Ela teve que sair da sala antes mesmo que tocassem a segunda fita. Eu não posso fazer isso. Mas para a esposa da vítima, Jessica, ouvir os últimos momentos desesperados da vida do marido parece não ter o mesmo impacto emocional. A Jessica praticamente não reagiu na hora em que toquei as 2 fitas. A jovem viúva estaria em choque ou estaria escondendo algo bem mais sinistro? Em meus 15 anos trabalhando na polícia, eu nunca vi um parente reagir desse jeito. A reação inexpressiva dela me deixou desconfiado. Eu achei que havia mais alguma coisa que nós ainda não tínhamos descoberto. Antes de morrer, Shane acreditou que tinha atirado em si mesmo. Mas novas evidências começam a apontar para uma direção bem diferente. A morte de Shane foi um acidente ou um assassinato? Shane Hill foi morto por tiros que acreditava ter disparado acidentalmente. Seus últimos suspiros foram gravados em uma série de terríveis ligações para o serviço de emergência. Shane Hill foi a única testemunha da própria morte que conhecemos. E ele telefonou não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes. E contou a 3 pessoas diferentes que tinha se dado um tiro por acidente. E o atingiram. Mas para surpresa de todos, a necropsia conta uma história bem diferente. Depois da necropsia, era evidente que ele tinha perfurações diretas nas costas, que não eram compatíveis com uma lesão de ricochete. Eles descobriram que as balas tinham entrado em uma trajetória inclinada para baixo. Não era muito provável, já que o Shane segurava a arma. Se os tiros eram acidentais, seria muito estranho que tivessem aquela trajetória. Devido aos ângulos, uma bala ricocheteada não poderia ter matado Shane Hill. Isso leva os investigadores a uma conclusão arrepiante. Agora já não parecia ser tão acidental. A gente concluiu então que outra pessoa estava envolvida na morte do Shane Hill. Três dias depois do assassinato, a mãe de Shane, Patty, liga para a polícia com informações comprometedoras sobre sua nora, Jessica, e o ex-amante dela, Daniel. Recebemos uma ligação da Patty Hill, a mãe do Shane. E ela contou que tinha recuperado um laptop onde havia mensagens suspeitas. Na última vez que a Jessica usou o laptop,
Ela não se desconectou. E quando eu abri, as mensagens dela estavam lá, as mensagens do Daniel estavam lá. Ele disse que a amava, que sentia a falta dela e que logo estariam juntos. Isso indicava que o Daniel Blair e a Jessica Hill estavam se relacionando mais uma vez. Eu não acreditei, era a esposa do Shane. A Jessica não faria uma coisa dessa. Os investigadores agora acreditam que estão diante de um triângulo amoroso. Um caso extraconjugal é um bom motivo para um assassinato. 2 horas depois, Jessica é submetida a um interrogatório. Fizeram muitas perguntas sobre o relacionamento dela com o Daniel, sobre o relacionamento dela com o Shane e sobre o que estava acontecendo de verdade. Quando foi a última vez que o viu? Jessica insiste que não teve nenhum contato com o Daniel. Mas quando os investigadores deixam claro que sabem que ela está mentindo, ela não tem saída a não ser começar a falar. We did talk all the time. Okay. I chased him down once when I saw him just to see how he was doing. A Jessica acabou citando o fato de que eles estavam tendo uma relação sexual na hora da morte do Shane. Em algum ponto, as mensagens de texto inocentes acabaram num relacionamento físico. I would usually go over to his place. Os detetives então começam a pressionar a esposa infiel para fornecer informações sobre o assassinato. Algum sinal de que ela ou seu amante, Daniel, estejam envolvidos. Ela achava que ele não tinha participado do assassinato e insistiu que não tinha nada a ver com a morte do Shane. Mas os detetives não acreditam nessa história. Pouco antes da meia-noite, a polícia traz Daniel para ser interrogado. Eles perguntaram sobre o relacionamento dele com a Jessica. E ele confessou que eles estavam se relacionando e tiveram vários encontros sexuais. Ele admitiu que teve relações sexuais com ela, inclusive nas 2 últimas semanas. You love Jessica, don't you? I've always loved her. Os investigadores então se concentram nos disparos contra Shane Hill. Eles começaram a fazer perguntas bem específicas sobre a morte do Shane e como tudo aconteceu. E foi aí que a investigação começou a avançar. De repente, Daniel faz uma revelação surpreendente sobre seu paradeiro no dia em que Shane foi morto. Ele disse que estava na fazenda naquele dia e que não estava sozinho. Who was with you that day? Was it Aaron? Yeah. Daniel admite que ele e Aaron levaram um rifle de grosso calibre para a fazenda. When did you guys start making the plans to use the gun? That was all up to Aaron. And Aaron is the one that pulled the trigger. Foi Aaron quem atirou em Shane. Mas na tentativa de se livrar da culpa pela morte de Shane, Daniel comete um erro fatal. Ele achou que se dissesse que não tinha carregado a arma e atirado no Shane, que ele acabaria não sendo responsabilizado pelo crime. Acho que o Daniel não se deu conta do que estava dizendo. Ele estava descrevendo a premeditação e planejamento da morte do Shane Hill. Se ele estava diretamente envolvido, como ele contou, ele era tão culpado quanto a pessoa que puxou o gatilho. Ele nem imaginava que estava confessando homicídio em primeiro grau. Daniel é imediatamente preso e indiciado. Nós entramos na sala de interrogatório e pedimos para colocar as mãos para trás porque ele estava preso por homicídio em primeiro grau. Ei, espera aí, eu não fiz nada. De posse das novas informações, os investigadores agora confrontam Aaron Moss, que está bem menos disposto a fornecer uma confissão. Aaron Moss estava sendo interrogado na sala ao lado e logo decidiu que não ia dar nenhuma informação. Pode falar. Depois do interrogatório do Daniel, a gente tinha evidências suficientes para que o Aaron Moss e o Daniel Blair fossem acusados de homicídio em primeiro grau. Mas e quanto à viúva de Shane, Jessica, o objeto de desejo de Daniel? Ela também teve participação no plano sinistro de seu amante? Os detetives estão prestes a encaixar a última peça do quebra-cabeça e revelar a verdade sobre a execução sumária de Shane Hill.
O escritório do xerife do condado de Boone está investigando o homicídio de Shane Hill. Seu melhor amigo Daniel acaba de confessar que ele e o amigo com quem mora o mataram. Mas os investigadores se perguntam se eles estão escondendo mais alguma coisa. Na hora em que Shane foi morto, Daniel estava em um encontro tórrido com a esposa de Shane, Jessica. Os detetives analisam os registros telefônicos de Jessica para ver se ela tinha se comunicado com Daniel perto da hora da morte de Shane. Eles sabiam exatamente quando Shane tinha sido baleado. Eles sabiam exatamente quando ele tinha morrido e eles conseguiram confirmar que, naquela hora, a Jessica falou várias vezes com o Daniel, bem na hora da morte do Shane. Mas isso não é tudo. Os detetives agora se concentram nas mensagens de texto trocadas por Jessica e Daniel pouco antes do assassinato. Ela escreveu ao Daniel na mensagem de texto: "Eu queria que ele nunca mais voltasse para casa." E o Daniel respondeu dizendo: "Muito cuidado com o que pensa." 4 dias depois do crime, os detetives abordam Jessica no funeral de Shane, onde ela é presa e acusada de homicídio em 1º grau. Com as informações obtidas nos interrogatórios, os investigadores agora sabem o que realmente aconteceu. Quando Shane e Jessica voltaram para Iowa, os amantes secretamente entraram em contato e recomeçaram o tórrido caso extraconjugal. Logo, o casal percebeu que só havia uma pessoa que os impedia de ficarem juntos. Eu acredito que eles chegaram à conclusão de que o Shane tinha que ser eliminado da equação para que desse certo. O Daniel era o herói que precisava resgatá-la na visão da Jessica, e ele precisava dar um jeito nisso. Segundo o próprio Daniel, ele procurou o amigo Aaron e pediu ajuda para cometer o crime. I told Aaron about how Shane's threatened me numerous times over and over again. And he goes, "I'll take care of it." He didn't tell me how. He just said he's gonna take care of it. E, no dia da morte de Shane, Jessica manteve Daniel informado sobre o paradeiro do marido. Assim que ele saiu, a Jessica mandou várias mensagens de celular para o Daniel, avisando que o Shane tinha saído. Ela informou tudo ao Daniel. Então ele e Aaron foram até a fazenda de ovelhas onde Shane trabalhava e esperaram pelo melhor momento para atirar nele. Ele e o Aaron Moss entraram na fazenda. Tinha uma velha casa abandonada, ninguém morava lá há anos. Mas ela ficava bem em frente ao lugar onde o Shane foi alvejado. Eles trouxeram um rifle calibre 30 com eles e armaram a emboscada. Então, em um incrível golpe de sorte, Shane entrou em sua linha de visão e sacou sua arma para matar um coiote. Foi quando o Aaron Moss puxou o gatilho e atingiu o Shane nas costas. O Daniel então disse que eles saíram da casa e andaram até o lugar onde o Shane estava caído no chão. Ele deu balas para o Aaron Moss carregar a arma e depois contou que o Aaron atirou nele pela 2ª vez. Acho que a hora em que eles atiraram foi um golpe de sorte para eles. Os eventos se alinharam com tanta perfeição para os assassinos que a vítima achou que tinha atirado em si mesma. No final de 2007, os detetives conseguem recolher evidências incriminadoras contra Aaron e Daniel. Os investigadores conseguiram recuperar a arma e a enviaram para o laboratório de criminalística. O DNA encontrado na alça do rifle era compatível com o DNA de Aaron Moss. Também recuperamos a parte da munição usada naquele dia para matar o Shane Hill. E as cápsulas continham impressões digitais do Daniel Blair. Em fevereiro de 2008, começa o julgamento de Daniel. Quando a promotoria apresenta o caso, os parentes de Shane mal conseguem acreditar no que ouvem. Foi muito sofrido estar naquele julgamento.
porque nós criamos o Daniel. O amávamos como se fosse nosso filho. Foi muito difícil olhar para o Daniel e ouvir as coisas que ele fez, porque ele fazia parte da nossa família. Como ele poderia ter feito uma coisa tão terrível com alguém que ele amava? Foi devastador. Depois de quase 4 horas de deliberação, o júri declara Daniel Blair culpado de homicídio em 1º grau. Quando o júri o condenou, foi um grande alívio. Mas foi horrível. Pensar que alguém que nós criamos poderia fazer isso com o próprio irmão. Mais tarde naquele ano, sem uma confissão ou provas de que foi o atirador, Aaron Moss é condenado por homicídio em 2º grau. Em outubro de 2009, começa o julgamento de Jessica Hill. Nós sentamos lá e vimos ela mentir. Ela não demonstrou nenhum remorso por nada. Nem sequer chorou. Ela não se importava. Aquela mulher tinha o coração de pedra. Em 27 de outubro, ela é declarada culpada por homicídio em 2º grau. Mas 1 ano e meio depois, em abril de 2011, o Tribunal de Recursos de Iowa concede a Jessica o direito a um novo julgamento. Com o consentimento da família de Shane, os promotores decidem não acusá-la novamente. Aquilo já era demais. Já tínhamos passado por 2 julgamentos. E agora o dela. E só queríamos que acabasse, queríamos parar. Em vez de ser julgada novamente por homicídio em 2º grau, Jessica se declara culpada por um delito menor: conspiração para cometer um assassinato. Apesar da sentença reduzida, algumas pessoas não têm nenhuma dúvida da participação de Jessica no assassinato de Shane Hill. Sem a Jessica, o Shane ainda estaria vivo. Eu acho que na visão do Daniel, o Shane era um obstáculo e sempre iria atrapalhar o seu caso com a Jessica. E ele achou que esse era o único jeito de resolver isso. É claro que não é o jeito certo de encarar qualquer problema, mas foi o jeito que o Daniel e a Jessica escolheram para resolver o problema deles. Foi difícil pra gente entender, porque ela simplesmente não se divorciou do meu irmão. Pelo menos assim, as crianças ainda teriam os 2 pais vivos. A Jessica só pensava nela mesma. Ela não pensou nas consequências disso, ela não pensou nos filhos, não pensou no marido. Era só ela e ninguém mais. Só ela importava. Daniel Blair está cumprindo pena perpétua sem direito a condicional. Aaron Moss foi condenado a 50 anos de prisão. Ele terá direito a condicional em 2042. Jessica foi condenada a 12 anos de prisão. Ela foi transferida para o regime semiaberto em 2012. Atualmente, ela está presa e aguarda julgamento sobre uma acusação não relacionada. Versão brasileira, Vox Mundi.